O drama de Jó é um dos episódios bíblicos que retrata de forma mais intensa o sofrimento humano. Jó foi atingido por uma série de calamidades, ficando devastado em vários aspectos. O sofrimento de Jó foi físico, emocional, social e espiritual. Mas o sofrimento de Jó era parte de algo maior que nem mesmo ele tinha conhecimento. Deus havia permitido que Satanás tocasse em Jó, para provar que ele era de fato um crente fiel e temente ao Senhor. Embora Jó não compreendesse, seu sofrimento servia para aperfeiçoar sua fé. Se você não me conhece, o meu nome é Daniel Conegueiro, sou professor de teologia e neste vídeo nós vamos estudar juntos tudo o que a Bíblia diz sobre o sofrimento de Jó. Podemos começar entendendo que todo o drama que Jó viveu começou pela área financeira. Mas antes, o texto bíblico diz que Jó era o homem mais rico do Oriente e, realmente, a Bíblia indica que Jó tinha muitos bens. Segundo o escritor bíblico, Jó tinha um patrimônio de 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Com todo esse rebanho, produzindo de fato, isso era muita coisa para dar conta de todos esses bens. O texto bíblico informa que Jó tinha muitíssimos servos a seu serviço. Porém, de repente, tudo isto mudou. Saqueadores sabeus mataram os servos de Jó e roubaram os bois e as juntas de seu rebanho, enquanto pastavam. E quando Jó ainda estava recebendo esta triste notícia, chegou outro mensageiro que lhe informou que fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos que as pastoreavam. Mas o sofrimento financeiro de Jó não terminou por aí. Enquanto o segundo mensageiro ainda falava, chegou um terceiro mensageiro e disse a Jó que nômades caldeus tinham roubado seus camelôs e matado seus outros servos. Então, no mesmo dia, o homem que era o maior do Oriente havia perdido todos os seus bens materiais. Para um homem perder todos os seus bens materiais, obviamente, é algo muito doloroso, mas perder sua família, seu bem mais precioso, certamente ainda mais traumático. Jó nem mesmo tinha acabado de receber as notícias a respeito da perda de todos os seus bens, quando chegou mais um mensageiro para lhe avisar que todos os seus filhos estavam mortos. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas, conforme lemos no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 2. Sua família era muito unida, pois seus filhos e filhas tinham o costume de sempre se confraternizarem, se banqueteando nas casas uns dos outros. Então, enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do irmão primogênito, um vento muito forte soprou e fez com que a casa caísse sobre eles, matando a todos. Diante de uma calamidade tão grande, Jó não se revoltou contra Deus. O texto bíblico diz que Jó apenas rasgou suas vestes, rapou sua cabeça em sinal de lamento e glorificou o nome do Senhor, reconhecendo que Deus era o verdadeiro dono de tudo que ele havia possuído. Algo que chama muito a atenção na conduta de Jó é que, apesar de todo o seu drama e sofrimento, ele não pecou. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, desde que não lhe tirasse a vida. Logo, Satanás feriu a Jó com feridas terríveis, desde a planta do pé até o alto de sua cabeça. Qualquer tentativa de identificar a doença exata que a Jó é inútil, mas certamente foi algo que causou um sofrimento físico muito grande. A Bíblia diz que Jó perdeu peso, teve febre e fortes dores, desde os ossos. Obviamente, nesse ponto, Jó também já estava esmagado pelo sofrimento emocional. Ele teve de lidar com a perda de todos os seus bens, com a morte de seus servos e filhos e com o pessimismo de sua mulher, sua companheira, que tinha sobrevivido a todo aquele desastre. Por tudo isto, o texto bíblico registra que Jó sentiu desespero, angústia, teve insônia, falta de alegria e foi incentivado por sua esposa a amaldiçoar a Deus e apressar o seu trágico fim. Mas Jó não cedeu. Ele repreendeu sua esposa e apontou para o fato de que Deus tinha o pleno direito de fazer o que quisesse com eles. Quem não se lembra das palavras de Jó à sua mulher, quando disse: "Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal." O texto bíblico completa dizendo que, em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Diante de todas estas coisas, nós podemos entender que Jó não apenas enfrentou o sofrimento físico e mental, mas também o sofrimento social e espiritual. Se a própria mulher de Jó estava lhe aconselhando a acabar logo com aquela situação e aceitar a morte certa, os amigos de Jó, quando foram lhe visitar, começaram a tentar encontrar a culpa nele. Basicamente, os amigos de Jó afirmaram que ele estava sofrendo por ser um pecador terrível. Consequentemente, num contexto em que as pessoas interpretavam o drama de Jó sob a lógica da retribuição, Jó foi rejeitado socialmente e escarnecido. A Bíblia diz que as pessoas se juntavam para zombar de Jó. Ele estava cercado de escarnecedores e havia se tornado uma abominação para os homens. Jó sentia como se as pessoas estivessem constantemente cuspindo em seu rosto. Se Jó foi julgado por sua própria mulher e por seus amigos,
que eram as pessoas mais próximas que lhe restaram. Imagine então como deve ter sido com as outras pessoas que não tinham nenhuma consideração por ele. Então, obviamente, tudo isto também gerou um sofrimento espiritual para Jó. Nos longos diálogos entre Jó e seus amigos, ele tentou se defender das acusações equivocadas deles, mas também não encontrou uma explicação para o seu sofrimento. Na verdade, o livro de Jó mostra que ele estava sofrendo, mas não sabia qual era o motivo do seu sofrimento. Jó falou sobre coisas que ele não tinha conhecimento e jamais devia ter falado. Seu sofrimento foi tão grande que ele amaldiçoou a noite em que foi concebido por sua mãe e o dia do seu nascimento. Ele desejou ter sido um morto e se lamentou por ainda continuar vivo. Sem dúvida, estas foram palavras de um homem em crise espiritual, mas que em todo o tempo, jamais sua fé provou ser uma fé falsa. Não sabemos por quanto tempo Jó teve de suportar todo esse sofrimento, mas sabemos que, no final, ele ouviu a voz de Deus. Curiosamente, o Senhor não explicou para Jó o motivo de todo o seu sofrimento, mas o confortou e o ensinou sobre a superioridade da sabedoria divina frente à sabedoria humana. Depois, Deus colocou um fim no drama de Jó e lhe restituiu em dobro tudo o que antes ele havia possuído. Jó, então, ficou marcado na história como um dos maiores exemplos de resiliência e, sobretudo, de fidelidade a Deus. A paciência de Jó é elogiada nas páginas bíblicas e sua conduta é um modelo para todos aqueles que enfrentam a dor e o sofrimento. Agora, escreva nos comentários se você consegue tirar alguma lição do sofrimento de Jó.